Vamos. Entramos. Ok? Espera aí, só um minuto, deixa eu conferir se aparecemos aqui. Já estamos aparecendo. Ok. Ok. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aí. Estamos muito felizes nesses 30 anos, né, da ABRAPE, com esse aniversário cheio especial de pessoas. Queria primeiro apresentar a Tamires Lopes, que é mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é nossa secretária da ABRAPE. Ela vai sair de cena daqui a pouco, porque ela vai anotar as perguntas das pessoas que estão aí na live. Então, vocês podem mandar perguntas aí pelo chat, né, que vocês tiverem curiosidade. Estamos, né, honradas com a presença da Viviane, que é formada em letras e depois pedagogia também, né, e ela é a nossa intérprete de Libras. Ela contou um pouquinho que ela sempre se interessou, né, pela Libras, desde a infância, porque ela teve contato com surdos, e depois ela acabou tornando isto a sua profissão, né, de tradutora e intérprete. E fez uma pesquisa no mestrado em educação, na Unital, onde ela discutiu essa questão do intérprete de Libras no ensino médio, né? E ela também trabalha na Unital em Taubaté. Muito obrigada pela presença, Viviane. Ficamos honradas, né? Bom, temos aqui as nossas palestrantes, né? Eu vou apresentá-las para vocês, a Mitsuko Aparecida Makino Antunes. Mitsuko, ela é formada em psicologia, tem o mestrado em filosofia da educação e o doutorado em psicologia social. Ela é professora titular do Departamento de Fundamentos da Educação da PUC São Paulo. E ela também atua no programa de estudos de pós-graduação em educação, psicologia da educação na PUC São Paulo, e é líder do grupo de pesquisa História da Psicologia no CNPq, tá? Além de outras coisas, eu estou aqui só falando um resumo, né, gente? Marilene Proença Rebelo de Souza, professora titular da Universidade de São Paulo, psicóloga, mestre, doutora, também fez estágio pós-doutoral na York University, no Canadá, e participou como professora visitante também no consulado, lá via bolsa de consulado canadense. Professora livre docente em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, e ela é docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, do IPUSP, que é o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Marilene também é professora no programa de pós-graduação Interunidades de Integração da América Latina, o USP, o PROLAN, e coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, né? E ela é membro e líder do grupo de pesquisa Psicologia e Escolarização, né? E professora na graduação em Psicologia, membro da diretoria da ABRAPE. Atualmente, né, a Marilene é presidente anterior da ABRAPE. A ABRAPE, nossa Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ela tem 3 presidentes, né? Então, a Marilene é a presidente anterior, a presidente atual é a professora Alexandra Ayasha Nashi, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a presidente futura será a Roseli Fernandes Lindes Caldas, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na verdade, será, a gente fala assim, mas os 3 presidentes já atuam juntos, né? Bom, falado isso, eu queria começar essa live lendo, primeiro agradecendo, né, uma pesquisa que eu fiz junto com Carmen Taverna, com Walter Mariano de Faria Silva Neto e Raquel Guzzo. A gente fez uma pesquisa um pouquinho sobre os 25 anos da ABRAPE, né? E nessa pesquisa a gente teve um depoimento da professora Geraldina Vitter, e eu gostaria de começar com essa frase dela, quando ela conta da criação da ABRAPE. Ela fala assim: parecia algo insólito, mas tínhamos gerado e dado vida a uma sociedade que desejávamos que fosse a nossa mãe, nossa protetora e impulsionadora da área. Tínhamos conseguido concretizar o sonho de muitos. Agora era começar uma nova luta, dar-lhe sustentabilidade, visibilidade, saúde, organização e transparência. Valeu muito para todos.
30 anos depois, aqui estamos e eu passo a palavra para a professora Mitsu. Boa noite a todas e todos. E eu queria, antes de mais nada, agradecer muito este convite feito pela Alexandra, mas também pela Marilene, Roseli Caldas. Estar aqui é um prazer estar com a Marilene, é uma honra com a Débora e ter a companhia de novo, essa companhia que está ficando uma companhia frequente da Vivi, nossa pesquisadora, não apenas uma intérprete, mas uma pesquisadora da interpretação em Libras, o que tem sido cada vez mais importante quando pensamos numa perspectiva de inclusão. E especialmente por este momento, quando a BRAPE se torna uma associação balzaquiana. Se 25 anos é o jubileu de prata, 30 é muito mais importante. A gente é o marco da maturidade, né? Então, e a BRAPE é uma associação pela qual eu tenho um carinho muito grande, e todas as atividades da BRAPE, especialmente o COMP, é um momento e um espaço para mim, muito importante. Eu vou de um jeito, volto de outro, porque tem sido um lugar não só de acolhimento, de encontro com as pessoas do país inteiro, mas de uma troca que sempre provoca questionamentos, e sempre, quando voltamos à BRAPE, a cabeça está efervescente de ideias, de projetos de futuro, de um projeto ético-político, de psicologia, especialmente da psicologia escolar. E é difícil falar dessa história em tão curto espaço de tempo, mas eu queria colocar alguns marcos apenas, depois, em outros momentos, a gente pode pensar de outras formas. Mas se as raízes mais antigas da psicologia no Brasil, quando ainda não podíamos considerar como psicologia propriamente dita, como uma área de reconhecimento reconhecida como ciência autônoma, esses saberes psicológicos, ao longo da história do Brasil, primeiro que há uma carência imensa de reconhecimento de uma história pré-cabralina, ou seja, nós temos culturas fantásticas, culturas dos povos nativos, os povos dessa terra, que têm saberes psicológicos muito pouco estudados por nós. Ao longo da colônia, uma influência muito grande da filosofia, da teologia, da moral. Mais tarde começa, principalmente no século XIX, uma influência, uma base muito grande da medicina, particularmente das faculdades de medicina, Bahia e Rio de Janeiro, e começa também uma preocupação, os saberes psicológicos, eles permeiam algumas preocupações pedagógicas, em geral, com base filosófica. Mas é na virada do século XIX para o século XX que, da condição de república, muitas demandas começam a ser feitas para a educação. A necessidade de ampliação da escolarização das crianças, defesas que, nas primeiras décadas do século, começam a buscar uma perspectiva de superação da condição escolar que nós vivíamos. Muitos textos lembram que, no início do século XX, nem 20% da população estava alfabetizada. E são essas demandas da educação, em especial aquelas que procuram
elevar o Brasil à condição de modernidade, à industrialização, que vão demandar uma instrução, pelo menos uma instrução mínima, do ler, escrever e contar, para que pudesse formar força de trabalho para o projeto de industrialização que havia, principalmente, entre aqueles intelectuais liberais. E isso vai levar ao movimento de defesa da escolarização e, ao mesmo tempo, da necessidade da criação de um homem novo, daquele homem que sai da zona rural e que vem para as grandes cidades para impulsionar o processo de industrialização. E é aí que o escolanovismo tem um papel fundamental no bojo dessas ideias liberais, modernizantes, e o escolanovismo vai ter na psicologia a sua grande base. E mais do que isso, o escolanovismo se queria uma pedagogia científica e vai se valer das várias ciências para dar sustentação para essa pedagogia científica, sendo a sociologia, a biologia educacional, mas especialmente a psicologia será a ciência principal, a grande base do desenvolvimento do escolanovismo. E estas foram as condições que vão fazer com que a psicologia, produzida na Europa principalmente, mas logo depois também nos Estados Unidos, comece a penetrar no Brasil, o que vai levar realmente àquilo que eu defendo como uma tese que se fortalece cada vez mais, e isso se mostra também em outros países, que a autonomização da psicologia, o movimento que leva a psicologia a ser reconhecida como uma ciência autônoma, teve justamente na busca de respostas da psicologia às demandas da educação, a sua grande base, o seu grande fundamento. E isso vai fazer, então, quando, principalmente a partir da década de 1930, mudanças profundas começam a ocorrer no Brasil, e a psicologia, então, vai ser, de um lado, a psicologia vai dar base à pedagogia, mas, por outro lado, começa aí a consolidação da psicologia no Brasil. Só que, nesse momento, uma psicologia técnica, uma psicotécnica baseada principalmente na psicometria. E isso vai se estender ao longo destas décadas, e a gente vai ver que, quando chegamos na década de 1960, com a regulamentação da profissão de psicólogo, nós tínhamos duas psicologias muito claras. De um lado, uma psicologia clínica dentro da escola, pensando nas escolas particulares, e, por outro lado, um psicodiagnóstico que tendia a justificar e legitimar a segregação de crianças, principalmente aquelas que eram, então, diagnosticadas como sendo crianças com deficiência intelectual. E isso na escola pública, sobretudo. E essa psicologia, podemos dizer que era uma psicologia que tinha uma vocação conservadora e tradicional. Quando, então, movimentos fortes, você fala da Carmen Taverna foi uma das últimas psicólogas escolares da Prefeitura de São Paulo, que foi dirigida pela nossa saudosa e querida professora Ivone Cury, né? Quando começa um movimento profundo de uma transformação de uma psicologia escolar que rompesse com o modelo médico, com a patologização, com a psicometria, com o psicodiagnóstico e, sobretudo, com a perspectiva elitista de uma clínica dentro da escola. Foi a curvatura da vara, né, Débora? A curvatura da vara, ou seja, quando a psicologia escolar pendia fortemente
para uma tendência conservadora, que surgem, e agora, claro, não vai dar tempo da gente falar, mas não podemos deixar de lembrar, de um lado, na prática, o trabalho da Ivone Cury em São Paulo, mas alguns trabalhos que foram fundamentais quando, então, nós passávamos, na década de 1970, começamos a estudar algumas obras importantes da educação, mas a psicologia começava a dar seus frutos, e um dos trabalhos, antes ainda da Maria Helena Pato ter defendido seu doutorado, que era a psicologia e ideologia, os trabalhos do Roger Regé. Então, o próprio Luiz Antônio Cunha, da educação, vinha e contribuía para uma crítica à psicologia. E é neste movimento que se adensa ao longo dos anos e que vai ter justamente na criação da Abrape, já em 1990, uma entidade, e a criação de uma entidade, o fortalecimento de uma entidade como é a Abrape, ela revela a força de um campo de atuação, revela a força de uma área de conhecimento e, sobretudo, sua maturidade, né? E para mim é um prazer muito grande poder dizer que a Abrape representa, ela acolhe o conhecimento, a difusão de uma prática de psicologia escolar, que foi a curvatura da vara, que foi a construção de uma psicologia... Oi? Ai, difícil falar isso, conclui, Mimi. Concluído. Mas, enfim, é isso, uma psicologia escolar crítica. Eu acho que você precisa falar um pouquinho devagar da curvatura da vara para dar início à fala de Marilene. A gente te dá 2 minutinhos, vai. Não, é só para concluir uma psicologia crítica, socialmente comprometida com a transformação social por uma sociedade justa, igualitária, radicalmente democrática, e isso não ocorre com uma educação, com um processo de escolarização, que é aquele com o qual nós, da Abrape, nos comprometemos, que é uma educação para todos, de qualidade, e que permita a todos aprender e se desenvolver. Uma educação integral, uma educação profundamente humana. Obrigada, Débora. Obrigada você, Mitsuko. A gente faz assim, né? Palmas. Bom, nós estamos com várias pessoas, que quase 90 pessoas nos vendo, tá, meninas? E temos as presidentes da Abrape, além da Marilene, que é a presidente anterior, Roseli, Alexandra Nashi, temos Tânia Brasileiro, temos o professor Sérgio Leite, temos as representações estadual, então várias representações, a Laide, a Estela Bretas, então estamos aqui, vamos dizer, a Abrape em peso, né? E alguns alunos meus, obrigado, gente, então só para a gente falar e fazer uma coisa meio Abrape, né? Que é um encontro de amigos e de pessoas que amam a educação. Bom, Marilene agora, a Proença, vai falar um pouquinho para a gente. Tem que abrir o microfone. Aí. Obrigada. Bom, boa noite, né, para todo mundo que está assistindo. É uma alegria muito grande dividir essa telinha aqui com a Mitsuko Antunes, com a Débora, com a Viviane, que estamos nos conhecendo hoje, com a Tamires, que está no backstage, né? Eu acho que é um momento muito emocionante, né, da entidade, de nós estarmos comemorando os nossos 30 anos. Nós imaginávamos estar fazendo isso, né, nos nossos encontros regionais, que esse ano é um ano em que nós realizamos os nossos encontros regionais, nas representações que nós temos nos estados brasileiros, né? Mas a pandemia nos abduziu, né? Então nós estamos aqui realizando de uma outra forma a comemoração desses 30 anos, com muita alegria, né? Com muita satisfação por poder estar próximo das pessoas que nós gostamos muito, não é? E que ajudaram a construir
essa entidade, né? A Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional. A Mitsuko tem sido uma grande companheira, né, nesse processo, e tantos outros que estão, né, aqui nos ouvindo, participando conosco, que compuseram as diretorias da entidade, que nos ajudaram a construir os nossos congressos nacionais de psicologia escolar educacional, que ajudaram a construir a revista Psicologia Escolar Educacional, que são pessoas grandes incentivadores, né, os nossos colegas que compõem as representações nos estados, né, e que também são colegas fantásticos, que têm feito um trabalho muito grande de difusão, de articulação da ABRAPE pelo Brasil. E os anônimos, né? Os nossos psicólogos escolares, que são tantos anônimos, que discutem educação, que pensam educação, e que estão presentes aí nas suas várias ações, né? Nas políticas públicas que nós temos também nas escolas aí de todo o Brasil. Então, esse momento, né, Débora, que você também já nos introduziu, e Mitsuko trouxe a questão do contexto político, quer dizer, a ABRAPE, ela nasce nesse contexto político, né, ela nasce, então, lá nos anos 90, e conta os primeiros colegas, né, que constituíram a entidade, que ela foi constituída numa mesa, né, de trabalhos, de apresentação de trabalhos nas reunião de Ribeirão Preto, da SBP, da Sociedade Brasileira de Psicologia. Então, um grupo de colegas, né, a Geraldina Witter, a Marilena Novaes, a Raquel Guzzo, né, elas se reuniram para fazer, e a Solange Weschler, né, para fazer uma apresentação sobre a área, e ali surgiu a ideia de por que não organizar uma entidade. A psicologia não tinha escolar uma entidade específica, né, que desse conta dessa área e dos estudos e das pesquisas dessa área. Então, esse grupo, que nesse momento estava iniciando também um programa de mestrado em psicologia escolar na PUC de Campinas, né? A Marilena Novaes não, que era do Rio de Janeiro, mas esse grupo dos outros docentes que estavam em Campinas constituíram, então, a ABRAPE, né? E tendo essa primeira, vamos dizer assim, oficialização, né, através do Estatuto, no dia 26 de junho de 1990. Então, exatamente no dia de hoje, que nós estamos comemorando esses 30 anos, né? E de lá para cá, a ABRAPE está na sua 15ª diretoria agora, né? Composta por colegas da área sempre, né? E é interessante que o modelo de diretoria que nós temos, a composição dessa diretoria, ela é formada por 3 presidências, né, como a Débora mencionou. E essa história é muito interessante, porque algumas das nossas colegas que então constituíram a entidade, né, em 90, que nós evidentemente agradecemos de paixão sempre, né, porque são colegas que criaram essa possibilidade de nós estarmos na ABRAPE, elas se inspiraram, né, no estatuto de uma entidade internacional, que é a ISPA, International School Psychology Association, né, que é uma entidade que congrega psicólogos de todos os continentes e que segue esse modelo das 3 presidências, né? Então, foi muito interessante, porque elas trouxeram esse modelo para a ABRAPE. Então, isso faz com que haja uma continuidade importante, né, no processo de recuperação da própria história da entidade, da manutenção das políticas, das ações dentro da entidade, né? Então, por isso, esse formato, né, da ABRAPE, desde o início, desde a sua fundação, já com as 3 presidências e essas 15 diretorias que estão aí, né, já presentes na entidade, mostram o quanto que nós pudemos nos beneficiar, né, desse projeto. Eu acho que a entidade ela tem
procurado, né, durante todos esses anos, cumprir muitos objetivos, né? Mas, dentre os objetivos que ela pretende cumprir, nós podemos dizer que o trabalho tem sido no campo, tanto científico, né, então, de poder difundir o conhecimento que tem sido produzido nas diversas frentes, né, que nós temos hoje no campo da pós-graduação no Brasil. Então, a área da psicologia escolar e a questão da atuação dos psicólogos e pensar as políticas públicas de educação tem sido um campo extremamente difundido, né, dentro dos diversos programas de pós-graduação. Então, um dos papéis tem sido a difusão desse conhecimento, tem sido também a difusão da prática dos profissionais de psicologia escolar educacional, que tem constituído a sua atuação, a sua ação, né, no campo da educação no Brasil. Também uma outra frente muito importante da entidade, né, tem sido a difusão desse conhecimento por meio da revista Psicologia Escolar Educacional, quer dizer, não só os congressos têm sido esse espaço de divulgação, de difusão, de troca, de interação entre os profissionais, mas também a nossa revista, né, que tem um papel aí muito importante. Ela já está com 28 anos, né, de 26 anos, né, de revista, até me confundi agora, e nós estamos trabalhando, né, 24 anos a revista, que ela está em ação, né? E então nós estamos trabalhando intensamente aí, já fomos várias editoras, né, que estamos à frente aí desse trabalho. E uma outra ação muito importante da entidade tem sido a ação política, né? Nós temos lutado desde a origem da ABRAPE, nesses 30 anos, pela inserção, né, do psicólogo no campo da educação básica. Então, essa luta, né, pela participação do psicólogo tem sido muito interessante, e nós participamos 19 anos, né, dos 30 da entidade, lutando pela legislação, né, numa perspectiva que é uma perspectiva de inserção do psicólogo nos processos de aprendizagem, nos processos de desenvolvimento, buscando contribuir na formação de professores, na educação inclusiva. Então, nós temos uma perspectiva bastante crítica, né, da participação desse profissional na educação, e conseguimos, em dezembro do ano passado, aprovar a Lei 13.935, né, que dispõe sobre a possibilidade desse profissional de psicologia, juntamente com o profissional do serviço social, de estar oferecendo essa modalidade de serviço na educação básica. Então, essa foi uma vitória histórica da ABRAPE, né? Uma vitória que realmente nós comemoramos com muito carinho, e estamos, né, na coordenação, participando da coordenação com as entidades como a ABEP, o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, né, a FENAPSE, de todas as ações agora para a implementação dessa lei, né? Então, esse é um ponto muito importante. Dentro das ações políticas também da ABRAPE, nós temos trabalhado muito diretamente no campo da construção de uma legislação, né, que permita a ampliação das nossas diretrizes e bases da psicologia brasileira, né? Nós temos, junto com a ABEP, feito várias ações para as diretrizes curriculares nacionais. Nós temos feito ações no campo da discussão da medicalização, do Fórum da Medicalização. Nós temos feito ações, né, na perspectiva de nós também nos articularmos com as outras entidades da psicologia brasileira por meio do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Então, o FEMPB, né, que nós ajudamos a construir o FEMPB desde o seu início, né, todos os CBPs, os Congressos Brasileiros de Psicologia, a ABRAPE tem sido participação ativa na construção desses congressos. A ABRAPE também
tem participado das entidades internacionais. Nós somos membros da ULAPS, da União Latino-Americana de Psicologia, nós somos membros, né, da ISPA, da International School Psychology Association, né, e nós temos participado de eventos em outras entidades latino-americanas também, como a Sociedade Interamericana de Psicologia. Então, Desculpa. Isso, então, imagina, é bom você estar falando. Então, vou também te dar mais 2 minutinhos. Tá bom. Então, eu acho que a entidade, né, ela tem se constituído, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né, isso é importante a gente dizer, e ela é uma entidade que tem se constituído de um conjunto de colegas pelo Brasil inteiro que tem a perspectiva de pensar a psicologia escolar, né, dentro de uma sociedade democrática, defendendo uma educação emancipatória, defendendo, não é, o enfrentamento à desigualdade social, não é, no campo da educação, e trazendo a educação realmente para o centro, né, da sociedade brasileira, né, e mostrando qual a contribuição que a psicologia pode trazer para a educação nessa perspectiva, Débora. Muito obrigada, Marilene. Queria agradecer a todos os presentes. Agora somos mais de 100. Pessoal, o Piauí está aqui, o Pará está aqui, as representações estaduais estão todas ali. Então, gente, beijos para todos. Não vai dar para eu ler o nome de todo mundo, mas, né, obrigado. A gente está, obviamente, com esse tempo mais curtinho para ouvir vocês e fazer uma coisa dialogada. Então, a gente pediu algumas perguntas para as duas responderem, né? E daí uma delas, a gente pensou em fazer essas perguntas em blocos. Então, vocês podem escrever nos comentários aí do Facebook o que vocês quiserem perguntar para a gente, né? E algumas perguntas também serão respondidas em outras lives que a Abrape vai estar fazendo aí em comemoração aos 30 anos, né? Antes de fazer as perguntas rapidinho, né? Assim, porque algumas pessoas, eu falei que eu vou ouvi-las, né, as minhas deusas, mas uma coisa que eu acho importante contar um pouquinho da associação é que algumas curiosidades, as pessoas têm curiosidades, né, uma das primeiras curiosidades, Carmen descobriu nos estatutos, né, que o nome da associação inicialmente era Abrape São Paulo. Era muito interessante porque a Associação Brasileira de Psicologia Escolar Campinas, São Paulo, né, que foi quando foi registrado o primeiro estatuto, assim, a parte mais legal. E aconteceu nesse dia, aí, 26, por isso que a gente comemora o dia da Abrape, o aniversário dela no dia 26, né? Então, bem na festa junina, né? Bem minha cara, adorei. A Abrape ser criada, né? E ela foi criada em 1990, né, gente? Um momento muito interessante para o nosso país, quem quiser ler ainda o que estava acontecendo nos anos 90, né? Mas, e teve essa relação que a Mitsuko falou, a própria associação, acho que é a representação dessa mudança na área, né? Onde a gente queria já ver representado uma psicologia mais crítica, uma psicologia escolar, né, ancorada com as necessidades do momento, tá? Então, era só para falar um pouquinho aqui. Desculpa, cliquei aqui. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas. Duas perguntas vieram do Edmilson, né, um colega do Rio de Janeiro, e uma delas aí quem quiser responder, de que forma a Abrape assessora e divulga as ações da entidade aos psicólogos escolares associados ou que já atuam na área? E como se constituem as representações? Como construir uma representação no meu estado? Marilene, pode responder? Posso responder, então. Bom, com relação à divulgação, né, eu já falei um pouco, acho que eu já respondi um pouco essa pergunta, nós temos vários veículos de divulgação, né, desde a divulgação através do Facebook, do site, dos e-mails, né, da interação que nós temos via as representações nos estados, temos também a interação através do conhecimento, que é a nossa revista, né, Psicologia Escolar Educacional, e temos, nos nossos congressos, né, de Psicologia Escolar e Educacional, no COMP, nós instauramos uma coisa chamada Fórum de Debates, né? E esse Fórum de Debates, ele sempre é temático,
né? Então, ele se refere àquelas questões mais prementes da psicologia naquele momento, aquilo que é mais importante de nós discutirmos e debatermos, e temos, então, trazido, né, pessoas de várias áreas para fazer esse debate conosco. E uma outra coisa também que nós instauramos desde o COMP de 2015, né, que foi no Mackenzie, junto com a ISPA, que são os encontros com as comissões de educação do Sistema Conselhos de Psicologia. Então, nós temos trazido também os conselhos de psicologia para pensarem conosco como atuar no campo da educação na profissão, né? Pensando a profissão de psicólogos. E foi assim que a gente, né, também, dentro dessa articulação com a profissão, nós construímos as nossas referências técnicas para a atuação das psicólogas, dos psicólogos na educação básica. Então, isso são essas formas, né, que nós temos construído no sentido de participar. E também, eu acho que eu falei do FEMPIB, né, mas nós também somos filiadas à SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Temos feito várias ações, né, nos encontros da SBPC, em que a gente também difunde a discussão da psicologia, da educação, né, da psicologia da educação na SBPC, né, e também somos filiadas à BEP, e também temos trabalhado muito conjuntamente com a questão da formação dos psicólogos que vão atuar, né, como psicólogos no campo da educação. E com relação às representações, nós temos lá no site, né, todo o regulamento das representações, a gente convida nosso colega do Rio para se organizar, né, precisa de 20 pessoas associadas, podem ser estudantes, podem ser profissionais, ter um plano de trabalho, né, de desenvolvimento dessa representação, para quais são os objetivos, sempre de acordo, né, com os princípios da entidade, né. A representação ela é a porta-voz da entidade, então ela tem que estar, evidentemente, de acordo com os princípios que a entidade defende no campo da psicologia e da educação, e, ao mesmo tempo, ter um local, né, uma sede, um local onde essa pessoa está e que a entidade seria representada por ela, né? Então, é uma articulação, realmente, né, de pessoas que podem estar interessadas em montar essa representação. A do Piauí, que foi a última, né, que nós aprovamos lá em Salvador, no COMP de Salvador, teve essa articulação dos colegas do Piauí, foi muito bacana. Geralmente se faz um evento, né, algo para congregar e para poder, então, criar essa representação. Muito obrigada, Marilene. Agora temos uma pergunta do Francisco Oliveira, o nosso Chico, que sempre está nos nossos eventos do COMP. Beijo, Chico. Aliás, Marilda, Helenita, Cristiane, Marilene falou das representações do CRP, né? Temos a Eveli, que é do CRP Minas, Valéria Brauster, que é do CRP São Paulo, né? São as conselheiras, do GIC, pessoal do GIC, enfim, gente, beijo para todos. O Francisco perguntou, né, como a gente pode definir a questão política e ideológica da ABRAPE num país marcado pela desigualdade com efeitos na educação. Acho que... Eu vou deixar para o Mitsuko essa. Mitsuko, eu acho que essa é para você. Quer que eu repita? Você está sem som. Liga o som. Seu som. Clica no microfoninho. Não estamos te ouvindo. Isso. Débora, por favor, repita para mim, porque deu uma queda aqui no sinal e eu perdi uma parte. Como que a gente pode, né, discutir a questão política e ideológica da ABRAPE, né, neste país marcado pela desigualdade em termos de efeitos, né, com efeitos específicos da desigualdade na educação? Essa é uma pergunta boa, né? Porque, para mim, a minha filiação à ABRAPE, ela se deve não só porque a ABRAPE representa o campo que eu trabalho, que é da educação, mas, sobretudo, pela posição que assume frente à educação e à educação na realidade brasileira.
Acho que estamos vivendo um momento em que aquela desigualdade que todos nós já conhecemos está escancarada, né? Mais do que nunca, a desigualdade se mostra, as pessoas passando as piores necessidades, mas especialmente as crianças das escolas públicas, mostrando a precariedade com que têm sido atendidas, inclusive, assim, se é que têm sido atendidas, né? Eu acho que mais do que nunca há uma série de perguntas, há uma série de questões, porque se sabíamos da desigualdade, se a BRAPE congrega um grupo de pesquisadores, de psicólogos escolares, que tem este foco sobre a escola pública, sobre a tentativa de construir, contribuir para a construção de uma escola pública, democrática, igualitária, justa, neste momento, essas questões que são mostradas para nós, nos leva, inclusive, a mudar alguns projetos de pesquisa que estavam em pauta para pesquisar outras coisas. Mas, além do vírus, nós estamos nos debatendo também com uma peste que parece, muitas vezes, surreal. Eu prefiro dizer que a peste que temos enfrentado, ela é subreal, ela não é surreal, né? Que é justamente pensar nos valores democráticos. Então, assim, eu sempre falo numa escola democrática, numa escola radicalmente democrática, mas agora, quando eu falo esse radicalmente, é um radicalmente em maiúscula, um radicalmente grifado, destacado, porque nós estamos vivendo uma realidade que mostra o quanto nossa democracia era frágil. E essa fragilidade se dá, sobretudo, no processo de constituição das pessoas. Muitas vezes eu fico indignada de ver como nós, da psicologia, demoramos a perceber como se processa, como se constrói um pensamento fascista, como se difunde, como é fácil produzir pensamentos fascistas, porque isso só é possível, gente, numa sociedade frágil, quando não houve acesso a um conhecimento, e estou me falando de Vygotsky, estou entendendo, como conhecimento científico, como a capacidade de articular criticamente um pensamento. E esta é uma tarefa da psicologia em geral, mas da psicologia educacional e escolar especialmente. Estamos aí com uma tarefa nas mãos que eu acho que vai levar anos para que a gente possa começar a responder essas coisas. Agora, urge que a gente comece a olhar para isso e comece a fazer pesquisa que nos ajude a pensar não só como se produz esse pensamento fascista, mas, sobretudo, como é possível, a partir da psicologia escolar, da psicologia educacional, social e educacional, né, que a gente possa romper com esse ciclo vicioso, terrível que a gente tem vivido. Né? Obrigada, eu acho que a tarefa é grande. Obrigada, Mimi. Gente, para quem não sabe, a gente chama a Mitsuko de Mimi, tá? Porque a gente acostumou chamá-la de Mimi. Algumas pessoas, gente, entraram, depois temos Petrolina aqui, temos Campinas, temos Uberaba, tem muita gente bacana aí. E eu gostaria de até falar que a Valéria Linardi comentou que ela estava no primeiro congresso em Valinhos. Esse primeiro congresso em Valinhos, que aconteceu em 1991, né? Ele foi um marco, vamos dizer, mais legal, né? Vamos dizer, porque teve a primeira assembleia. Nessa primeira assembleia foi eleita a primeira diretoria que não era provisória, né? E lá em Valinhos se instaurou, vamos dizer, assim, a BRAPE. Inclusive, eu e Carmen fizemos uma exposição, né, sobre o COMP, né, e o primeiro COMP, que é de lá, eles, inclusive, fizeram um cartaz assinando quem estava presente, né? A gente tem essas assinaturas
desses pioneiros que estavam lá no primeiro congresso, Roseli também, porque Roseli nos emprestou todos os anais dos COMPs. O pessoal está muito curioso, Marilene, sobre o nosso PL, né, o projeto de lei 3.688, que foi aprovado, né, com o número 13935 de 2009, e assim, algumas perguntas que a gente reuniu aqui, né, do Ivanilson, de Pará de Minas, da Anabela, professora de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, a Eveli, que é a nossa conselheira de psicologia e da área da formação, Eveli Capdeville de Minas, perguntaram, né, quais são os desafios para efetivarmos essa lei, quais são os próximos passos aí que vão ser tomados aí com essa questão do PL. Marilene. Olha, nós vamos ter uma live específica sobre o PL, né? Marilda vai estar lá pela ABRAPE, vão ter convidados, então a gente vai estar aí tendo uma hora, pelo menos, né, 1h30, nos dedicando especificamente ao projeto de lei. Mas vou dar uma pincelada, né, que eu acho que é bem importante. O projeto de lei ele começa a ter, né, uma consistência, como depois ele foi aprovado lá em 2005. Eu vi que a Fátima Boss, que foi uma das pessoas que está aqui na live, que comentou, eu, Ana Bock, que escrevemos, né, muitas mãos. Na época, a Ana era presidente do Federal, eu era da ABRAPE e a Fátima da BEP, né? Então, a gente escreveu o substitutivo ao projeto de lei, que era um projeto de lei bastante medicalizante, que previa, né, quase que uma clínica na escola, o projeto original, né? Então, nós reescrevemos esse projeto, a ABRAPE, a BEP e o Conselho de Psicologia, Federal de Psicologia, pensando essa perspectiva, né, de atuação do psicólogo numa equipe multiprofissional, pensando a questão dos processos de aprendizagem, pensando essa atuação do psicólogo como alguém que vai trabalhar no campo das mediações, né, para a realização das finalidades da escola, nos projetos político-pedagógicos, enfim, toda essa perspectiva que nós defendemos na área da psicologia escolar, desde da Maria Helena Pato, né, da produção do fracasso escolar. Então, o projeto passou a ter essas características, o substitutivo, que foi apoiado pelo senador Flávio Arnes, do Paraná, na época, e de lá para cá ele foi, né, sendo tramitado até que nós conseguimos, este ano passado, né, muito em função da tragédia de Suzano, né? A tragédia que ocorreu na Escola Raul Brasil, em Suzano, foi motivadora de muitos debates no Senado e na Câmara, né? E isso mobilizou os deputados para aprovar legislações que dessem condições de que houvesse profissionais da área, né, da psicologia, do serviço social na educação. Então, essa mobilização foi fundamental para que a gente conseguisse aprovar esse projeto de lei praticamente por unanimidade. Um partido só votou contra, né, esse projeto de lei. E depois, como vocês souberam, o presidente da República não sancionou o projeto, né, de lei, e nós conseguimos derrubar o veto do presidente da República, né, junto com outros vetos que o Senado e a Câmara construíram nesse processo. Então, foi uma luta assim, impressionante, né, no ano passado. E vale uma live inteira. Vale uma live inteira, né? Que dia que vai Agora, ser? Os desafios, né? Eu não tenho a data aqui, talvez as meninas possam pôr aí, a Tamires, no nosso chat. Mas eu vejo que hoje esse desafio, o projeto, a lei, né, ela tem muitos passos. Então, no COMP do Mato Grosso do Sul, nós fizemos um encontro muito interessante, né, com todas as comissões de educação dos conselhos regionais que estavam lá, e nós articulamos uma ação conjunta, né? Essa ação conjunta foi muito importante para que esse projeto de lei fosse aprovado. Os conselhos estiveram em peso, foram aos gabinetes dos deputados, mostrando, né, toda essa ação importante, né, de pensar a educação
a psicologia no campo da educação. Então, essa articulação que foi feita, né, com os conselhos, com a BEP e com a FENAPS e a ABRAPE, é que foi a conquista desse ano, do segundo semestre do ano passado, né? E nós continuamos esse ano preparando, né, o material para ser disparado para os municípios, para os conselhos, para as nossas representações. A mesma coisa também está fazendo o serviço social, né? E esse, então, ponto, que é o ponto de nós levarmos para o gestor público qual é a proposta que nós estamos realizando nessa lei, né? Levar para os profissionais de que psicologia e de que serviço social nós estamos falando quando a gente pensa esses profissionais da educação básica. E um terceiro ponto, Débora, que é o financiamento. Então, ontem foi lançada uma campanha, convido todos para colocar nos seus Facebooks, nos seus Instagrams, onde vocês puderem, a campanha pela votação do Fundeb, porque o fundo, né, de valorização do magistério, ele é um fundo que vai terminar esse ano. Até 31 de dezembro é o período de vigência desse fundo. Se nós não votarmos a continuidade desse fundo para perenizá-lo na educação, nós não vamos ter esse recurso que é fundamental para que a nossa lei realmente seja passível de ser inserida como uma base de financiamento pelos municípios e pelos estados, né? Então, vamos defender aí o Fundeb, né? Como sempre nós defendemos. Não é porque agora a gente tem a lei que a gente está defendendo o Fundeb, né? Nós defendemos sempre o Fundeb. E agora nós continuamos defendendo o Fundeb e pensando também na importância desse financiamento para a nossa lei ser realmente implementada. A Tamires me avisou que a live sobre essa questão do histórico da lei, muitas pessoas têm curiosidade, né? Eu me lembro de estar no COMP de São João del Rei, onde foi começada uma discussão ali sobre essa ideia do PL, né? E para quem não conhece, né, gente, o meu trabalho de tese, eu fiz um levantamento da história da psicologia na sua relação com a educação. E lá eu resgatei o primeiro projeto de lei que foi tentado pela professora Raquel Guzzo, né? Inclusive tem cópia original dessa primeira tentativa, que não foi aprovado, foi vetado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Com uma justificativa para o Paulo Renato, que era o nosso ministro da época, de que não havia interesse nesse tipo de trabalho do psicólogo, porque seria, inclusive, um gasto a mais, né, e não um investimento. Então, essa questão do investimento e do Fundeb, que Marilene falou, né, a gente sempre discute que o Fundeb é importante. Bom, gente, nós temos pouco tempo, porque a gente tem a tradutora aqui de Libras, e mais que uma hora é complicado, mas eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar. Muita gente aqui mandando beijo, falando que estava, o Sérgio falou, eu estava no primeiro congresso em Valinhos, o Leonardo Luz mandou beijo para Mimi, Carmen Taverna, a Beatriz de Paula Souza, Mônica Cintrão, só para as pessoas que comentaram, Denise, Valéria, Janaína, Kátia Yamamoto, Helena Sivieri, Rosiana Paixão. E aí eu vou fechar com uma pergunta da Virgínia de Petrolina, tá? Ela fala assim, de que forma o diálogo e a articulação entre a psicologia e a educação, nesse contexto pós-pandemia, né, favorece uma atuação comprometida com o compromisso social e a promoção da saúde? Eu acho que é o fecho, né? Claro que dá para falar pouco, né, mas vou ouvi-la. Vai lá, Mitsuko. Gente, eu queria pedir desculpa, mas acho que houve algum problema com o meu som, eu estou ouvindo bem pouco, bem baixinho. Eu acho que essa questão, ela fecha mesmo, fecha essa nossa live, mas ela fecha no sentido de abrir várias outras questões. Eu acho que essa questão ela será recorrente quando nós pudermos nos encontrar de novo, seja nos encontros regionais ou no próximo COMP. Eu acho que haverá um foco muito grande das pesquisas, sobretudo das práticas que estão ocorrendo neste momento
e que a gente já vai ter algumas sínteses. Realmente, assim, essa pandemia, ela não afetou apenas a educação, mas eu acho que a história da humanidade já está marcada por ela, assim, eu vejo muito claramente saídas distintas. Eu acho que essa pandemia tem mostrado o lado obscuro de muitos governos, de muitas pessoas, mas, por outro lado, tem mostrado uma possibilidade de superação, uma possibilidade de que a gente saia desta crise terrível, tão sofrida, para um mundo um pouco melhor, e no nosso caso especificamente, eu tenho muita esperança de que o nosso olhar hoje é um olhar muito mais crítico, um olhar muito mais sensível a pensar na educação das nossas crianças, sobretudo da escola pública. E devo dizer o seguinte, eu falei da Ivone Cury, saudosa, mas eu não posso deixar de reconhecer a importância que o Sérgio Leite teve durante a ditadura, de peitar um trabalho que foi fundamental e que eu acho que está encarnado também numa psicologia escolar crítica, que é essa que a gente faz. E, assim, agradeço muito Tamires, Vivi, a Débora, Marilene, o convite da Alexandra. Para mim, assim, é uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E assim, gente, a gente vai fazer agora, né, a nossa ideia, porque este ano aconteceriam os encontros estaduais da Abrape, das representações estaduais. E por conta da pandemia, nós adiamos para 2021 os estaduais. O ano que vem seria, né, o nosso Comp nacional em Belo Horizonte, né, com pão de queijo e tudo, mas adiamos para 2022, né? Então, a ideia, né, gente, é que tem outras lives da Abrape para a gente continuar. Teve muitas perguntas aqui, a gente vai guardar, a gente vai tentar responder em outras lives com outros temas, né? A Tamires pode até falar aí rapidinho sobre isso, mas uma coisa da live que é sobre o PL, ela vai acontecer no dia 1 de setembro, tá? Aguardem a data aí, dia 1 de setembro, né? 18h30 aqui nessa página do Facebook nosso aqui, tá? E a gente vai fazer esse ciclo de encontro desses 30 anos, né? Vou deixar vocês fazerem as considerações finais e eu queria ler uma coisinha para fechar a live. Então, Marilene, Tamires, você quer falar alguma coisa para as considerações finais? Pode ser. Bom, queria agradecer a confiança, né, de vocês nesses 3 anos de trabalho enquanto secretaria da Abrape. Dizer que foi uma honra ouvi-las, né, nesse dia tão especial, e dizer para que todos fiquem atentos às nossas redes. A gente está organizando aí um encontro por mês, né, a ideia, a partir das regiões onde a gente tem representação. Então, a ideia é trazer também temas regionais, né, e trazer essa discussão neste momento em que a gente ainda não pode se encontrar e não pode se abraçar. E ano que vem a gente, com certeza, estaremos todos juntos, né, nos regionais, e o Comp com Pão de Queijo em 2022. Obrigada por tudo, meninas. Marilene? Eu acho importante, né, que a gente faça um convite a todos que estão aqui, a todas que estão aqui, né, de estarem sempre presentes nessa articulação, nessa organização que a Abrape tem representado no Brasil, né? Eu acho que nos deixa muito felizes quando nós contamos, né, com a presença, com a participação, com essa atuação tão dinâmica, né, de tantos e tantas colegas psicólogos e psicólogas do Brasil inteiro empolgados com a educação. Eu acho que a gente que é de uma geração, né, Mimi, já da velha guarda aqui da Portela, a gente vê como Sérgio, que está aí, né, Fátima, como a gente fica feliz de ver que as novas gerações estão levando essa bandeira da educação pelo país, né, que estão desbravando aí tantos desafios, tantas dificuldades. É falta de dinheiro, é falta de recurso, é falta de gente, é falta de tanta coisa, mas é o desejo e a intenção. E hoje o referencial teórico metodológico que nós temos, maravilhoso, né, para enfrentar
todos esses desafios da educação. Então, a gente fica muito feliz de estar formando essas novas gerações, de ver aí os nomes de Kátia, de tantas pessoas que a gente passaram pelas nossas vidas, né? Valéria, Beatriz, e que a gente vê que esse processo, né, é um processo que tem continuidade, né? Tamires, representante aí da nova geração, formada há pouco tempo, né? Isso é muito bacana. Eu acho que a nossa esperança é essa. Tem a Verônica, né? Também, que é a nova geração aí, está na nossa organização. Verônica, né? Eu acho que a nossa esperança é essa, né? A nossa esperança é que vocês possam somar conosco sempre e que a gente possa levar adiante esse projeto político, esse projeto, como disse a Mitsuko, ético-político, né? Que é um projeto que tem princípios, né? Da democracia, da defesa da emancipação humana, da defesa da humanização do homem, desse homem novo, desse homem que realmente seja uma pessoa libertária e que possa, né, enfrentar a desigualdade, enfrentar o preconceito, a discriminação, tudo isso que a gente ainda vê, a xenofobia, a misoginia dentro da nossa sociedade. Então, acho que é o momento, né, que a gente se dá a mão, né, como se diz, hashtag estamos juntos. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais somar esse nosso conhecimento e essa nossa prática ético-política, né, para defender a educação e defender a contribuição da psicologia para essa educação que tem sido fundamental. Obrigada, Marilene. Mitsuko. Você quer fazer alguma consideração final, Mitsuko, ou não? Já fez? Fechou? Fechou. Só agradecer muito pela oportunidade de ouvir vocês, foi muito bom, e agradecer mais uma vez a Vivi, que foi ótimo. Bom, gente, eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que elas me convidaram porque eu fui uma aluna impertinente que procurou Marilene, Mitsuko, né? E Carmen Taverna, que está aqui também, enfim, para falar de história da psicologia na sua relação com a educação na minha tese. Débora, falando em velha guarda, Carmen Taverna. Carmen Taverna. Marilda Fati, da velha guarda, está aqui também. Ela é mais jovem. Estou brincando, Tatiana Plata. Estou brincando aqui com a galera que está presente. Ana Karina, né? A nova geração são os nossos alunos, Marilene. Eu queria falar para vocês que eu divido um pouco, né, a psicologia escolar depois da tese, né, na verdade, nessas gerações. Né? Eu faço para quem gosta de história, já que a live é sobre história, né? Então a gente teve os pioneiríssimos, né, lá de início, a professora Helena Antipoff, Ulisses Pernambucano, Manuel Bonfim, que é muito querido, de Mitsuko, que Mitsuko fez um texto, só para quem gosta de história, que faz uma ponte do Manuel Bonfim com Vygotsky, que recomendo. E esses foram os pioneiríssimos, né? Os segundos, né, foram aqueles já emergindo na profissionalização ali, quando a profissão de psicólogo começa a existir no Brasil nos anos 60, aí começa a formar essas pessoas. Nessa geração, né, de escolares, aí entra alguns, né, que vieram a ser hoje nossos autores, né, o professor Sérgio Leite, a professora Geraldina Porto Viter, o Samuel Fron, o Arrigo Angelini, que né, não vou lembrar todo mundo, Terezinha de Albuquerque, do Rio de Janeiro, enfim, muita gente. E aí, depois, né, os filhos dessas pessoas, né, os orientandos delas, né, a Marilene Proença, aí veio Mitsuko Antunes, e Carmen Taverna, e essas pessoas, né, Helenita Tanamashi, e eu sou, vamos dizer, se fosse falar quarta geração, né? E a Tamires é a quinta, né? Então, porque são 30 anos de Abrape, mas de psicologia escolar temos muito mais. Então, eu fico muito contente de estar aqui com alunos meus, né? O Renato, Verônica, pessoas que já são da minha formação, né? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Quando eu escrevi a tese, no finalzinho, quando eu estava chegando nos anos 90, eu sempre escolhi alguma coisa que representasse esse momento, né? E o momento de criação da Abrape, para mim, foi um momento em que a associação resolveu existir. Então, era um novo tempo. Então, eu vou fechar com uma música rapidinha, só uns trechinhos, a Canção do Novo Mundo, do Beto Guedes e Ronaldo Basso. Quem sonhou só vale se já sonhou demais. Vertente de muitas gerações.
Vou ficar emocionada agora, enfim. Gravado em nossos corações, o nome se escreve fundo. As canções em nossa memória vão ficar, profundas raízes vão crescer. A luz das pessoas me faz crer, e eu sinto que vamos juntos. Ó, nem o tempo amigo, nem a força bruta pode um sonho apagar. Que venha mais 30 anos. Obrigada, gente. Obrigada, Débora, Mitsuko, Tamires, Vivi. Viu? É uma alegria. E em nome da ABRAPE, né, que eu estou aqui representando, queria agradecer demais essa live, essa oportunidade de estar com vocês. E, sem dúvida, transmitir todo o carinho da diretoria, das representações, né, de todos os colegas da entidade. Muito obrigada, viu? Espero vocês no Comp em Belo Horizonte 2022, hein? Ei! Beijo.